é um choque, e eu percebi assim, sempre tinha um, parece que a família elege um para ser o revoltado, ou, enfim, isso aí também é coisa da minha cabeça, né? Mas, assim, há todo um trabalho para deixar de ser revoltado, porque isso não leva a nada, né? Segundo eles, né? Mas, eu falo que tem a questão da escola. E ele falou um negócio igual você, Edith. Toda vez que me acontece isso, eu penso, Edith também é assim. Esqueci. Esqueci. Ah, sim. Não. O que eu quero dizer é o seguinte. Sempre havia um revoltado, ou alguns problemas, muito sofrimento. Por exemplo, teve a primeira viúva que eu entrevistei, o marido dela sofreu um acidente e os 2 filhos também trabalhavam na mesma empresa. E aí, num determinado momento, ela entrou na justiça, na mesma hora os meninos foram demitidos. Agora, o que assim, é importante destacar é que assim, os paradoxos eles não se excluem. Eu sempre coloco isso assim, na minha fala, porque isso não vai impedir de que eles entrem no mundo do trabalho do mármore e granito, porque é o que eles têm para fazer. Você entende? Então, não... Aí vocês percebem como que a religiosidade atua de uma forma... É uma coisa de realidade mesmo, porque assim, eles têm que entrar nesse mundo de trabalho, eles não têm uma possibilidade de projeção de futuro. Eu vou projetar o meu futuro agora, eu vou trabalhar no céu. Não, ele vai trabalhar ali, talvez até na mesma empresa que o pai morreu. Então, você não pode realmente ficar revoltado. Deus tem que dar realmente muita força, muita coragem e tal. Mas, realmente, acho que não passa assim, batido pelos filhos, né? Mas imediatamente entra nessa nova, nessa ordem, né, nessa ordenação de que as coisas são assim, aconteceu, mas não acontece com todo mundo, né? Hoje você vai, amanhã você vai, ninguém espera que vai morrer, né? Bem, eu me inscrevi aqui, pedi para a Mara me deixa falar, porque eu não aguento ficar quieta ouvindo tanta coisa. Eu queria falar 3 coisas. Uma delas é uma história. Alguns de vocês, muitos de vocês, devem conhecer um quadro do Vermeer, que é um pintor holandês, que tem uma moça de brinco de pérolas. É um dos quadros mais lindos do mundo, na minha opinião. E tem um livro que fala sobre isso. É a história de uma família pobre, em que o pai é azulejista e tem 3 filhos e a mulher. Então, todos os filhos, pobres, porém não miseráveis. Bem, isso no século XVII, né? E aí o azulejista, um dia, ele vai e volta do trabalho acidentado. Eles ficam sabendo que se acidentou. O quê? Estourou um forno qualquer lá e o trabalhador ficou cego. Aí ele fica cego, o que acontece? Ele fica em casa, passa a ficar em casa, extremamente triste, deprimido, etc. E ocorre uma transformação familiar. A moça, que é uma moça de seus 15 anos, alguma coisa assim, ela acaba indo para a casa desse pintor chamado Vermeer, e ela passa a ser um pouco a empregada mais qualificada, uma governanta naquela casa de família e tal. E o romance é sobre isso. E depois conta, então, como é que a irmã dela morre com uma doença e tal. E o irmão dela passa, quando chega nos seus 14, 15 anos, vai para onde? Para o mesmo lugar onde o pai se acidentou, porque era uma possibilidade dele se inserir no trabalho e tal. Essa história eu acho... Bom, primeiro eu sou fã de tudo que eu falei, do Vermeer, do quadro, e o livro conta essa história, e eu acho que reflete muito, é um livro lindo. Não é um livro conhecido, eu acho, não sei. Mas, assim, eu conto um pouco nas aulas para discutir a ausência da seguridade social, a solidão do acidentado, as repercussões, aquelas transformações. Então, aquela moça que ia ser uma moça, que ia se casar com um outro trabalhador qualquer, o que acontece? Ela vai ser uma moça de uma governanta, né? Uma empregada, e isso faz com que mudem totalmente as trajetórias dessa família. Então, eu acho que muitas coisas que foram faladas aqui podem ser, assim, a gente pode fazer um paralelo com essa história aí desse romance.
A segunda, séculos depois. E tem um filme também, você lembra, com a Scarlett Johansson, que é lindíssima, maravilhosa. E, bom, e tá lá. Chama-se A Moça com Brinco de Pérolas, eu acho. Então, são 3 coisas. Bom, a segunda coisa é assim, eu queria contar uma outra história. Eu trabalhei no Centro de Referência ao Trabalhador do Estado de São Paulo durante 19 anos, e lá nós tivemos contato com muitos trabalhadores acidentados e com doenças ocupacionais. E num determinado momento nós desenvolvemos modelos de programas de tratamento e reabilitação psicossocial, que nós começamos a chamar de reabilitação social. Porque a reabilitação social é tudo isso que foi falado aqui, quer dizer, é o retorno à vida, né, depois de um tempo de interrupção, né? E a reabilitação profissional é uma das partes dessa reabilitação social. E aí uma das coisas que nós percebemos é que muitos dos trabalhadores, né, eles não precisavam mais de uma terapêutica do ponto de vista restrito que a gente pensa, mas sim de uma terapêutica social. Isto é, as pessoas que criassem movimentos, porque a pior coisa de uma pessoa que está na situação é se ver sozinha, solitária, sem ninguém, sem apoio. E é como eles se sentem, né? Então, o resgate dessa sociabilidade, dessa rede social, familiar, inclusive, então se fez por meio de um estímulo que nós fizemos, nós estimulamos as pessoas a se associar, a formarem grupos, né? Então, a gente vê lá no nosso serviço, nasceu um grupo que era a Associação de APLER, Prevenção de LER, né? Porque eram pacientes com LER, basicamente. E depois isso foi, eu sei que em muitos lugares há essas associações, há um grande, aliás, uma vez eu fiz um trabalho de juntar essas redes, de ter informações sobre essa rede de associações de portadores de doenças, de amianto, de mercúrio, etc. Bem, e aí hoje existe um movimento, oriundo disso, existe um movimento, um grupo chamado Movimento Luta e Luta, que é um dos poucos movimentos que se utiliza da tecnologia que nós temos da internet e reproduz e repassa para um monte de gente, para uma rede muito grande. Alguns devem receber aqui notícias sobre sentenças judiciais, um monte de coisas. É o Movimento Luta e Luta. E amanhã eles vão fazer uma passeata, uma concentração lá, às 10 horas da manhã, lá na Praça da República. Então, é um movimento que não é contra os sindicatos, absolutamente, mas independe dos sindicatos, embora veja os sindicatos como parceiros. Então, eu acho que é um pouco esta coisa também de movimentos próprios, nascidos de pessoas que, de alguma forma, se recuperaram, né, de um trauma, se recuperaram de uma dizimação social que houve a partir do adoecimento ou do acidente. E a última coisa que eu vou falar é o seguinte: em relação à Previdência Social. Recentemente, sexta-feira passada, da alta cúpula da Previdência Social, eu ouvi uma conversa que teria me deixado muito feliz há 5 anos atrás. Hoje não me deixa mais feliz, me deixa apenas um pouco incompleta. Assim. Falou o seguinte: olha, nós vamos enfrentar os peritos dentro do INSS. Não é que eu ame os peritos, não é que eu amo, não é isto, mas é que isto não é assim. Por quê? A Previdência Social, ela na década de 90 estabeleceu um cronograma de desmonte da Previdência Social que, na verdade, vem continuadamente, em todos esses últimos anos, vem se aprofundando. Então, quando a gente fala que a Previdência Social, a Mara colocou aqui, que existem diretrizes que são absolutamente restritivas, que vão contra esta ideia da totalidade, da integralidade do ser humano, é verdade, mas isso não é apenas por parte dos médicos. Os médicos apenas foram formados desse jeito, então é a fome com a vontade de comer que se junta. Porque, na verdade, a Previdência Social não foi o médico que mandou fazer aquela diretriz. Foi uma diretriz nascida do INSS, da Previdência Social, para que se veja o homem de uma forma fragmentada. Isso casa muito com a formação que o médico tradicional tem. Então, uma outra questão, quando vocês falarem do trauma, por exemplo, da depressão pós-trauma, se você conversar com um neurologista ou com um psiquiatra bem formado, ele vai falar: isso é comum, isso é relativamente comum. Eu tenho colegas bem informados que falam isso. Então, quando a pessoa desconhece isso, quando um profissional de saúde, um psiquiatra desconhece isso, ele está sendo falho do ponto de vista clínico. E está tendo um preconceito de classe, porque se ele estiver no consultório dele e vê um trabalhador com gravatinha e pós-trauma de um acidente no seu Honda,
sei lá, no seu carrinho aí, num carro mais chique, ele vier com traumatismo, com uma depressão, ele vai fazer essa conexão. Ele faz essa conexão, se for um psiquiatra ou um neurologista. Se for um trabalhador, não. Então, o trabalhador tem direito a uma doença, pelo motivo pelo ele entrou na Previdência Social. Então, é aquele motivo e pronto. Nada mais entra. A tendinite não entra, mas nada entra. Então, o trauma foi o principal motivo pelo qual o trabalhador teve ingresso à Previdência Social, ao benefício. Então, nada mais muda. Isso é imutável. E se mudar, cai para... Se tinha reconhecimento de acidente de trabalho, cai desse reconhecimento, sai desse reconhecimento. E isso é nítido, é evidenciado no sistema informatizado que existe dentro da Previdência Social, que admite apenas um CID, apenas uma doença. Se o paciente tiver 5 doenças, as 5 doenças não entram no sistema, o sistema só admite um. E isso não é uma questão de de limitação tecnológica, é uma questão de diretriz institucional do INSS, do Ministério da Previdência Social. Então, eu gostaria só de lembrar que nós temos que dar essa perspectiva para os trabalhadores também, quer dizer, discutir isso com eles, que não é apenas um pedacinho da Previdência, é um pedacinho do sistema que tem problema. Isto é, o sistema como um todo, ele foi montado desse jeito. E desmontar esse sistema, eu acho que é como é o maior desafio do movimento organizado que nós temos. Então, eu não podia deixar de falar isso, desculpa, eu só estou coordenando aqui, no fim eu me intrometi, mas eu faço de conta que eu estou na plateia também, então me permiti falar isso. Agora a Mara, obrigada. Bom, é na continuidade, né, do que a Maria falou. Eu acho que é uma luta política mesmo, essa questão da Previdência Social, dessa mudança de critérios, da mudança do sistema. A COPES, né, esse sistema informatizado que a Previdência Social maneja, é isso mesmo. Só pode uma doença. Se aparecer outra, você substitui, você não agrega, entendeu? Você não tem... esse processo de incapacitação que eu falei para vocês, que a gente procurou descrever, ele não existe no olhar da Previdência Social. Só aparece um, né? E o que a gente vê é que quando entra uma outra doença, se ela não for, não tiver um nexo feito com o trabalho, descaracteriza o tipo de benefício, a natureza do benefício. Eu acho que é uma luta política. Se a gente olhar para trás, Previdência Social nos anos 40, quem avaliava a incapacidade era médico legista, está na legislação. Então, em 2000, já é um avanço ter profissionais de outras áreas, né, avaliando. Agora, a nossa luta é para que a avaliação pericial seja multiprofissional. Se a incapacidade, se o processo de incapacitação, ele tem todas essas repercussões que a gente está analisando, a perícia só pode ser realizada por uma equipe multiprofissional. Então, eu acho que nós temos que avançar, né? Esse novo estágio da luta é partir para uma avaliação pericial multiprofissional, para dar conta desse processo de incapacitação. Tá? Essa era uma coisa que eu queria colocar. E só assim, aí fazendo o gancho com essa luta política, eu li os artigos da Graça e eu achei bastante interessante. E além dessa questão da religiosidade, o que me pareceu muito forte também é a questão da moral do trabalho, né? Na fala das viúvas, a questão dele morreu, mas porque ele era um trabalhador honrado, porque ele deu a vida no trabalho e tal. Isso não são questões mesmo apropriadas pelo capital. Né? O capital se apropria dessas questões para manutenção da situação. E em termos de luta política, a gente tem uma informação, assim, que o Fórum das Marmorarias lá no Espírito Santo está avançando um pouco nessa luta, né? De transformação das condições de trabalho. Eu tive aula com o professor Chico Lima, né, no curso de ergonomia, e o Chico falou muito desse potencial do fórum, né, ampliado, com diversos atores, e eu queria que a Graça falasse um pouco
se você vê essa perspectiva de melhora a partir desses movimentos, né? Porque isso também é uma proposta do Rodolfo, do Pará, aqui nesse espaço, da gente mudar essas trajetórias, da gente intervir politicamente nessas trajetórias, né? Para que essas coisas sejam diferentes, né? Eu acho que essa também é a proposta aqui do fórum. Tá? Antes da Graça falar, só queria lembrar que nós continuamos com as inscrições abertas, então, enquanto elas falam, eu já vou anotando aqui. Posso falar? Pode sim, Graça. Então, Mara, o Chico, ele faz parte de um programa lá em Minas, né, que é o Conexões Saberes sobre o Trabalho, e eu fui convidada a apresentar meu trabalho lá, acabei me conectando também. E esse Conexões, eles reuniram mineiros que trabalham na mineração, porque em Minas, né, parece que todo mundo, não. O pessoal que trabalha na mineração, incluindo mármore e granito. E discutiam o trabalho, e foi uma rede muito interessante. Assim, então eu quero te responder de duas formas. Por oposição a antes da constituição do sindicato, e até 1995, mais ou menos, o sindicato foi criado em 91, né? Em 95 houve uma grande exposição na mídia dos acidentes. Houve um avanço, sim, entende? Houve um avanço. Inclusive, nesse meio tempo, teve a NR22, que é da mineração, então, essas regulamentações assim. Há fechamento de empresas clandestinas, né? Quando eu comecei a pesquisar, os sindicalistas diziam para mim, a gente vai lá no Ministério e a gente fala que tem uma empresa clandestina, eles pedem o endereço. Como assim? Como que vou dar endereço de coisa clandestina, né? Enfim, mas então houve um avanço. Por oposição ao que era antes, houve um avanço, sim. Mas é interessante que se produz novos problemas. Aí no norte do estado começou há relativamente pouco tempo a exploração, e aí começa com as mesmas gambiarras, entende? Assim, então é assim, eu acho que melhorou sim, mas tem muito problema sim, tem mais ou menos 10 mortes por ano, é muita coisa ainda, eu acho. A gente não consegue estabelecer o que, por exemplo, agora me orientando, a Ana Beatriz, que está me assistindo lá em Vitória, ela vai fazer uma análise de todos os acidentes que ocorreram em 2008, para ver se mudou em relação ao que eu pesquisei, tem alguma coisa diferente. O que está concorrendo para que esses acidentes continuem a acontecer, né? A gente não sabe, a gente não tem acesso. Então, assim, realmente melhorou, né? Mas, assim, os problemas continuam. Eu acho... E essa coisa do fórum, você falou fórum, né? O Chico, eu não conheço fórum, não. Conheço esse trabalho do Conexões, né? Que aí é bem interessante, porque reúne muita gente, muitos sindicalistas, estudiosos, pessoal lá da UFMG, eu da UFES, e aí há uma batalha grande. Eles foram ao Espírito Santo, o pessoal do Conexões foi ao Espírito Santo conhecer lá, e fizeram, acho que o Chico até fez uma proposta de um curso para cepeiros, encarregar, então... Isso movimenta, você está entendendo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas, assim, a passos lentos, como a gente sabe, né? Sempre a passos lentos. Poderia ser mais rápido, né? Graça, lentos para nós, mas se a gente pensar na história... Tem perspectiva histórica. Bom, tem 3 pessoas agora inscritas, a gente vai... Danilo... O Rodolfo levou...
Bom dia a todos. Meu nome é Dilson. Desculpe, depois o Danilo. Então. Sou do Instituto Técnico de Barueri e trabalho na área de call center. Eu queria saber sobre o Ministério Público, qual a participação dele que ele tem sobre a irresponsabilidade das empresas. E porque o técnico de segurança no trabalho, como eu comentei com as doutoras no intervalo, ele é visto como uma pedra no sapato do empresário, só que é um mal necessário dentro da empresa. Hoje é obrigatório ter um engenheiro, dependendo do número de funcionários, e de um técnico. E qual é feita, deveria ter feito pelo INSS, um acompanhamento disso mais participativo, para que esses profissionais pudessem ter uma certa consciência da sua responsabilidade, né? Porque ele tem que ter um certo jogo de cintura, porque ele é funcionário da empresa, mas ele também tem que ter uma certa moral, né? E muitas vezes, por causa de um valor, ele pega e submete até uma irresponsabilidade. Esse que foi citado pela doutora, ele pontuou o que estava acontecendo, mas não houve uma certa credibilidade, né? Então o profissional ele tem que ter credibilidade, porque quando ele não tem, ele perde a função. Então eu gostaria de saber só essa parte, se o Ministério Público acompanha essa situação e ele intervém quando vê que existe uma certa má vontade das empresas. Danilo, como é seu nome? Desculpe. Gilson. Agora Danilo, depois o Pará e depois nós abrimos para a mesa aqui. Bom, eu queria trazer uma lembrança. Boa parte da organização dos trabalhadores, né, no começo do século XIX, ela começou quando ocorriam as mortes dos trabalhadores em acidentes, né, e que os trabalhadores faziam fundos para pagar os enterros, né, para apoiar as viúvas, né. Aí muitas vezes se originaram fundos e se originaram sindicatos, né. Mesmo também muitas greves, elas começaram quando ocorriam acidentes, né, tanto no século XIX quanto na nossa história recente aqui do Brasil, nos anos 80. Né. Então eu acho que essa nossa data aqui, para nós, eu acho que tem esse significado importante aí, né, de luta dos trabalhadores, que eu acho que tem muitas mudanças de acordo com as conjunturas e com os contextos, né, mas que, na minha opinião, mantém um conflito fundamental, que é o conflito capital-trabalho, né. Às vezes parece que os principais responsáveis pelas doenças, pelos acidentes, estão no Estado, na Previdência, e acho que isso a gente não deve esquecer, né? E acho que a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de identificar isso. Eu queria trazer aqui, já que a gente homenageia, né, os mortos, né, tem um caso, um trabalhador que nós atendemos em Santos, que era funcionário de uma empresa terceirizada na Companhia Siderúrgica Paulista, o nome dele é Maésio, e ele estava com uma leucemia contraída lá na COSIPA e não tinha sido reconhecida como doença profissional, e eu e a Luísa Cardoso, da Fundacentro, fizemos um relatório, um laudo para ele. A Previdência reconheceu como profissional. Ele foi tratado aqui no Hospital das Clínicas, foi transplantado, foi feito um transplante de medula, ele foi curado, e em 2007 ele teve alta, porque ele estava bem. Como a incapacidade dele não foi devidamente avaliada, ele não foi considerado com restrição à exposição a solventes, como deveria ter sido.
Então essa alta dele foi dada sem restrição. E ele voltou a trabalhar na COSIPO, que aliás já não se chama mais COSIPO. Como tantas empresas que são conhecidas porque fazem muito mal à saúde dos trabalhadores, elas mudam de nome. Então essa empresa hoje chama Usiminas, né? Mas é a COSIPA de sempre. E ele voltou a trabalhar na COSIPA e 6 meses depois ele teve outra leucemia, né? E aí dessa vez ele não conseguiu, voltou aqui ao Hospital das Clínicas e faleceu. Dessa vez não foi possível, né, o tratamento, ele não suportou o tratamento. Então, eu acho que a gente tem, não sei se é semelhante ao caso da Graça, né, da cidade lá de Cachoeiro, mas Cubatão, a gente tem essa presença, né, de algumas empresas, né, as ciências sociais aí chamam de company towns, né, cidades dominadas por empresas, né, que tem uma presença muito grande. O sindicato, quando foi falar com a família não quis nem que o sindicato entrasse no velório, porque a empresa já tinha conversado com o sindicato, o irmão, com a família, o irmão ainda trabalhava na empresa, enfim, a família dependia totalmente daquela empresa. Então os vínculos são tentaculares, né? Ali todo mundo tem um envolvimento muito grande. A cidade agora governada pelo Partido dos Trabalhadores, o secretário de Indústria e Comércio é o ex-gerente de Relações Humanas e do SESMIT da empresa, né? Então, da COSIPA, de Minas. Quer dizer, há uma relação ali promíscua de dominação muito grande. Não sei se ali que você tem várias empresas, você tem esse tipo de relação, mas Cubatão, por exemplo, a gente tem. Volta Redonda, também você tem, né, uma presença tão grande da empresa na cidade, que você vai falar para os jovens dos problemas que aquela empresa pode trazer, os jovens eles ficam revoltados, porque aquilo ali é a perspectiva de futuro para eles. Se dizer que aquilo pode fazer mal a eles, leva a uma rejeição muito grande do seu discurso, né? Então eu acho que a gente tem hoje um momento importantíssimo da nossa história, porque a gente está vivendo aí um momento de expansão industrial muito grande, bastante diferente, né, da década de 80, da década de 90, que a gente estava num processo de desindustrialização, a gente está numa retomada industrial semelhante à da década de 70, e, na minha opinião, portanto, potencialmente com a possibilidade de sermos campeões mundiais de acidente de trabalho de novo, se não tivermos políticas capazes de enfrentar os problemas que isso pode trazer. Nós não estamos mudando o perfil industrial, não estamos nos tornando a sociedade do conhecimento, embora a gente possa incorporar essas tecnologias, evidentemente. Nós estamos tendo uma grande expansão da siderurgia, uma grande expansão da indústria petroquímica, etc, etc, etc. Então, nós precisamos nos preocupar muito com essas indústrias que trazem dinheiro, mas trazem também muitos riscos, muitos acidentes e muitas mortes. Pará e Rodolfo. Primeiro, eu fiquei muito contente que hoje a gente tivesse essa mesa de debate registrada, sabe, gravada, porque eu achei muito ricas, não só as participações dos membros da mesa hoje, mas também dos colegas que estão fazendo perguntas aqui, questões. Assim, a minha intervenção é mais chamando a atenção, assim, quando a gente pensa
um dos objetivos da organização dessas discussões era pensar a intervenção nossa, de poder público e da colaboração que a gente da universidade pode dar. A gente vinha trabalhando antes, em reuniões anteriores dos acidentes, muito com uma... é bom, eu falo... A mesa é tão bonita que eu fico olhando mais para lá, mas tudo bem, tem gente bonita aqui na plateia também, né? A gente fica... Assim, a gente vinha fazendo um tipo de discussão em que a discussão, a preocupação com a intervenção de prevenção do acidente, ou de combate ao acidente, melhor dizendo, ela era muito centrada na abordagem do processo de